Vamos começar. Estão vendo já a minha tela, tela do slide? Só uma pessoa precisa dar um sim aí. Não precisa todo mundo falar, não. Ok. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar essa introdução às linguagens C e C++. Eu vi pelos nomes de algumas pessoas que se inscreveram. Eu sei que já alguns já sabem programar e já programam em outras linguagens. Mas esse curso ele vai ser básico, né? Eu vou considerar que talvez algumas pessoas ainda estejam começando a programar, não saibam programar, não tem muita experiência ainda. E então, quem já tem experiência vai ter que ter um pouco de paciência, que a gente vai entrar em alguns detalhes às vezes. E os programas no início, pelo menos, poderão ser bastante simples, porque o objetivo principal é explorar a sintaxe da linguagem. Então vamos lá. A principal pergunta que alguém, principalmente num curso de computação nos dias de hoje, poderia se fazer é por que que alguém iria querer estudar linguagem C hoje? Principalmente porque a linguagem C é uma linguagem muito antiga, da década de 1970, e que aparentemente está em desuso, né? Principalmente no curso de computação da gente, poucas pessoas sabem, né, ou conhecem. Na verdade, lá no curso de computação, que eu saiba, pode ter outras pessoas usando, mas que eu saiba, só lá no LPC, as pessoas que estão trabalhando com processamento de imagem e de vídeo, é que utilizam a linguagem C++, né, porque nesse âmbito de processamento de sinais, de imagem de vídeo, a gente está muito preocupado com velocidade de processamento. E sem sombra de dúvidas, uma das linguagens mais rápidas que nós temos contato, em termos de velocidade de processamento, é, é a linguagem C e C++, né? No caso, a linguagem C ainda é mais rápida do que a linguagem C++. O que está na moda, né? Embora a linguagem Python, assim, ela é mais nova do que a linguagem C, mas não é tão novinha assim mais, né? Em relação às outras linguagens. Ela está na moda hoje, né? Principalmente por causa da questão da análise de dados e de inteligência artificial. Hoje, muita gente entra num curso de ciência da computação pensando que vai ser analista de dados, né? Aí por isso que eu botei essa piadinha aqui, né? Até a minha avó quer ser analista de dados. Hoje todo mundo acha que vai trabalhar com IA, com análise de dados. As empresas também estão numa corrida maluca no intuito de criar produtos que usam inteligência artificial, ou que dizem que usam inteligência artificial. E aí as pessoas hoje de computação e de outras áreas também estão com essa busca maluca atrás de análise de dados. E como a linguagem Python é uma linguagem razoavelmente fácil de usar e tem uma comunidade muito forte para produzir bibliotecas para resolver problemas de várias áreas, inclusive da área da análise de dados, a biblioteca Python acabou ficando famosa e conhecida nesse contexto de processamento de dados, de inteligência artificial, de reconhecimento de padrões, etc. Mas uma coisa curiosa é que eu lembro que desde o fim da década de 1990, já tinha algumas pessoas que falavam que seria legal a gente estudar Python, mas também seria legal você estudar outras linguagens de programação com paradigmas diferentes. E aí, um caso de linguagem de programação que tem um paradigma bastante diferente da linguagem Python é a linguagem C, que é o que a gente vai ver a partir de hoje. Agora, onde é que se utiliza a linguagem C hoje ainda, né? Então, a linguagem C, agora, quando eu falo linguagem C, eu já estou falando C e C++, né? Embora sejam duas linguagens diferentes. A linguagem C é muito utilizada em sistemas que necessitam de alta velocidade de processamento.
na maioria das vezes, em sistemas embarcados. Né? Sistemas embarcados também a gente chama de um sistema hardwired, um sistema que o software está embarcado no próprio hardware. Exemplos disso, por exemplo, num marca-passo, né, que é um aparelho que se coloca no coração de pessoas que têm um determinado problema cardíaco, o marca-passo tem um software. Esse software é feito em C, na linguagem C, e também um pouco de assembly, ou talvez mais assembly do que a linguagem C, mas enfim, tem C lá. A maioria dos softwares da indústria utilizam também muito a linguagem C. Por exemplo, em um tipo de coisa, se tiver alguém de elétrica aí vai saber mais do que eu sobre isso, mas nos CLPs, né, que são os controladores lógico-programáveis, são controladores de motores elétricos e de automação industrial, a linguagem predominante que a gente usa lá para programar aquelas máquinas é a linguagem C também. Ainda hoje é a linguagem C. Foi provavelmente por esse motivo da linguagem C ser muito utilizada em dispositivos médicos e na indústria como um todo, que a linguagem C, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, ela voltou ao topo do ranking das linguagens mais utilizadas. Então, se você olhar aqui nessa tabela de linguagens, de ranking de linguagens mais utilizadas, de maio de 2020, de 2019 para maio de 2020, a linguagem C saiu do segundo lugar para o primeiro lugar no topo do ranking. E observando aqui as 10 linguagens que estão no ranking, a linguagem C e a linguagem C++ estão entre as 5 mais utilizadas. É claro que eu não marquei aqui a linguagem C Sharp como sendo da família C, né, porque, sim, eu não sei programar em C Sharp, mas até onde eu entendo, ela parece muito mais com Java do que com linguagem C, né. E aqui no top 5, né, a gente tem as linguagens muito conhecidas por alunos lá de computação, né, que é Java, Python e agora C e C++, né. E não deixaria também de comentar que aqui, entre as 10 tem a linguagem R, muito utilizada também em análise de dados, as linguagens JavaScript e PHP, muito utilizadas para programação web, né, que seria outra área que o pessoal de computação também foca muito, né, que é programação web. E no fim do curso de graduação de computação aqui da UFCG, provavelmente todos os alunos terão tido algum contato com programação web e terão capacidade e habilidades para programar para a web. Mas uma coisa que eu acho que um aluno de graduação deveria focar seria em desenvolver, pelo menos durante a graduação, uma capacidade mais genérica como engenheiro de software, né, uma pessoa que tivesse habilidades para trabalhar em diversas áreas diferentes da computação como engenheiro de software. E é claro que, por gostar um pouco mais de uma determinada área, acabaria tendo um domínio maior de uma determinada área. Que no caso aqui da UFCG, provavelmente as duas áreas que as pessoas estão se formando bem é na área web e na área de análise de dados, pelos motivos que eu já mencionei anteriormente, né? A moda do momento. Então, vamos ver aqui um pequeno histórico da linguagem C. Talvez, não sei se vale a pena, mas antes de falar do histórico da linguagem C, eu posso falar do meu histórico com a linguagem C, né? Então, esse ano completou 20 anos que eu conheço a linguagem C. Então, a linguagem C foi a primeira linguagem que eu aprendi na graduação. Então, na minha graduação foi um ano de linguagem C, no segundo ano linguagem C++, e no terceiro e quarto ano Java. É claro que terceiro e quarto ano, uma vez que a gente já estava programando muito em C e C++, a gente não queria fazer as coisas em Java, só fazia o que era obrigatório para as disciplinas. E aí depois eu terminei a graduação, eu vou fazer o mestrado, doutorado foi em visão computacional, e aí era processamento de imagens e as melhores bibliotecas e tudo que a gente fazia era em C e C++, né? Sempre usando, por exemplo, a linguagem, a biblioteca OpenCV. Quem já fez alguma coisa com imagem deve conhecer.
Mas a linguagem OpenCV, a biblioteca OpenCV, ela surgiu em C++, né? A gente usava ela desde da versão 0.9, né? E ela era utilizada, a gente sempre usou ela em C++. Aí, hoje em dia, com a popularização da linguagem Python, também fizeram versões de OpenCV para a linguagem Python. Então, voltando aqui na linguagem C. Então, a linguagem C foi criada por Dennis Ritchie nos Bell Labs, na década de 1970. E o objetivo era de dotar o Unix DEC PDP-11 com uma linguagem de programação. Então, vocês vejam que a linguagem C, ela sempre, desde o início da sua história, ela esteve associada à família Unix, incluindo nessa família o Linux também, né? Aos sistemas operacionais da família Unix. E ela é considerada uma variação ou uma evolução da linguagem B, que também era como o nome está dizendo, foi uma linguagem desenvolvida também no Bell Labs, né? Por isso que é a linguagem B. E como muitas outras coisas que acontecem em ciência da computação, às vezes as coisas são desenvolvidas no meio prático, às vezes na indústria, e só posteriormente é que são padronizadas. E é o que aconteceu com a linguagem C. Ela foi desenvolvida lá na indústria, nos laboratórios Bell, na década de 1970, e só na década de 1980 é que ela foi padronizada para o que é conhecido hoje como ANSI C. Como eu já falei, é bastante utilizada para a programação de sistemas embarcados. Hoje também tem uma certa tendência de uma coisa chamada programação na borda, que é você levar a programação para os locais de coleta de dados, para realizar o processamento lá e transmitir só o dado processado de volta para um servidor. Então, um exemplo disso seria detecção de faces. Então, com o objetivo de reduzir a transmissão de dados pela rede, a gente poderia colocar o detector de faces diretamente na câmera, ele detectaria as faces e passaria só os recortes da face pela rede para o servidor fazer o restante do processamento, ao invés de transmitir o vídeo inteiro e fazer o processamento no servidor. Então, esse seria um exemplo de programação na borda, né? E sim embarcado. Então, devido à sua estabilidade, velocidade e quase universalidade, é amplamente utilizada para criar sistemas operacionais e compiladores de outras linguagens. E aí isso é outra coisa interessante, né? Porque, por exemplo, como eu já falei, Unix, Linux, com certeza são programados em C, talvez uma parte deles também em C++ e outra parte em Python, mas o grosso do sistema é em C. O Windows, o Android algumas pessoas falam que é predominantemente Java, mas provavelmente tem algumas coisas em C. E o OS X da Apple. São exemplos de sistemas operacionais programados em C. E provavelmente, a maioria das linguagens que tem compiladores, esses compiladores são escritos na linguagem C. Então, para quem está começando no curso que ainda não sabe o que é um compilador, não precisa se preocupar muito com isso. Vocês vão ter provavelmente uma disciplina, ou a própria disciplina chamada compiladores, ou uma disciplina chamada de teoria da computação, que é onde a gente pode ver um pouco sobre isso. Mas, no fim das contas, um compilador é um programa que cria programas. É um programa que faz a tradução da linguagem de programação para a linguagem de um nível mais baixo, né? Provavelmente Assembly ou linguagem de máquina. Então, aqui eu tenho exemplos de linguagens cujos interpretadores ou compiladores são criados em linguagem C, né? O Python, Perl, essa palavra Perl está escrita errada, falta um R antes do L. Então, só uma curiosidade histórica, a linguagem Perl é o tataravô do Python, né? Então, antes de existir Python, havia uma linguagem chamada Perl, que tem características muito similares ao Python, mas que ficou muito mais focada na web, então ela era usada mais ou menos como o PHP é usado hoje, mas que é muito parecido com o Python, e o Python acabou sendo mais genérico, né? A linguagem C, principalmente a sintaxe da linguagem C, influenciou muitas outras linguagens, com certeza a linguagem C++, né? A linguagem C Sharp, talvez em decorrência da linguagem C ter influenciado Java, aí Java influenciou C Sharp, Go, JavaScript, principalmente essas influências são em termos de uso de chaves, uso de ponto e vírgula depois de cada expressão,
a não necessidade de tabulação, como a gente vai ver em alguns casos, e assim sucessivamente. Então, vamos falar um pouco da estrutura de um programa em C. Então, um programa em C ele utiliza chaves como delimitador de escopo. Não é totalmente diferente do Python, que utiliza tab e espaços para delimitar o escopo. O escopo na linguagem C é delimitado por chaves. Utiliza arquivos de cabeçalho para incluir funções de fora do arquivo em que se está programando. Então, como a gente faz? Eu vou me referir assim para o Python, porque eu acho que é uma linguagem que é mais conhecida pela maioria. Então, em Python a gente faz um import, em C a gente faz um include. E aí o arquivo que tem o arquivo que a gente faz o include é chamado de arquivo de cabeçalho. Por isso que ele tem um ponto H, porque esse H vem de header, que é cabeçalho em inglês. E é lá nesse cabeçalho que estão as definições das funções que a gente vai usar. E associado a um cabeçalho, tem uma biblioteca, que é onde estão os arquivos compilados, quer dizer, onde estão os códigos compilados das funções cujas assinaturas estão no arquivo de cabeçalho. Outra coisa bastante diferente também da linguagem Python é que na linguagem C, toda variável tem um tipo definido na declaração. Então, quando você cria a variável, você já tem que dizer que tipo ela é, se é inteiro, se é float, se é string, se é char, o que é que ela é. Toda função retorna algo, mesmo que seja vazio. Então, toda assinatura de função, quando você define a função, você tem que definir o tipo de dado que ela vai retornar, mesmo que esse tipo de dado seja void, né, que no caso é vazio. Não permite que uma função retorne mais de um valor, né? Então aí a linguagem C é mais fiel à definição matemática de função do que a linguagem Python e a linguagem MATLAB, por exemplo, né? Porque uma função só retorna um valor. Indentação, tabulação, não tem muito efeito sobre o escopo das instruções, ou seja, você pode escrever o programa inteiro numa única linha, independente de tabulação, porque o que vai definir o escopo vão ser as chaves, como eu já falei. Então, aqui a gente tem algumas palavras reservadas da linguagem. A maior parte delas está aqui. Falta 3 ou 4 palavras só. Então, deixa eu destacar algumas aqui. Por exemplo, goto é um resquício, talvez, de influência da linguagem assembly. Alguns teóricos, né, algumas pessoas da área de teoria da computação dizem que o goto não deveria existir nas linguagens, principalmente porque ele permite você fazer um goto para trás, né, que é você sair do ponto que você está no programa para um ponto antes. Isso é feito, por exemplo, com os loops for e while, mas de maneira bem controlada. Com goto, você pode inserir bugs que são muito difíceis de você conseguir remover se você usar um goto de forma incorreta para trás dentro do seu código. Sign e unsign, né, que é os tipos de dados de números, que pode ser com sinal ou sem sinal. O break é para sair do loop. Double é um tipo de dado de número de ponto flutuante duplo. O if é o famoso o se, né, que a gente usa. Size of é para ver o tamanho que a variável ocupa na memória. Void é um tipo de retorno vazio, é um tipo de dado vazio. Else é o complemento do if. Int é um tipo de dado inteiro. Estático também é um tipo de dado, volátil também, volátil. Char, né, que é o caractere, enum, que é uma enumeração, long é um tipo de dado, é um complemento ao tipo de dado, né, que ele pode ser long também, long int, long double, long float, etc. Struct é provavelmente de onde veio a forma de fazer orientação a objetos com C++, né, porque na linguagem C já havia esse struct que permitia você criar uns tipos de dados mais estruturados e mais complexos do que os dados primitivos da linguagem. O while vocês conhecem, const é de constante, você pode declarar variáveis constantes. Esse extern é para usar quando você usa quando você está fazendo acesso a funções que estão em arquivos diferentes. Registra é um tipo de dado de alta velocidade, porque você pede ao compilador que, se for possível, coloque aquela variável o mais próximo possível de acessar o registrador da CPU. Switch é o que a gente usa, o switch case, né? Usa em par o switch e o case para evitar você ter vários ifs.
seguidos. Float, tipo de dado de ponto flutuante, return para retornar, typedef é para você definir novos tipos de dados, default você usa em algumas situações quando você está criando constantes, talvez. For, vocês conhecem, short é um tipo de dado curto, union é uma estrutura de dados. Então, aqui a gente tem das estruturas de dados que são usadas em C, a gente tem só union, enum e struct, para criar estruturas de dados ou tipos mais abstratos. Typedef também. Então, essa é a visão geral das palavras reservadas, né? Então, você não pode criar palavras, nomes de variáveis ou de funções com essas palavras. Aqui vamos ver a fase do desenvolvimento de um programa em C. Ao contrário de um programa em Python, que você cria o programa e já pode executar, né, com o interpretador, para criar um programa em C, você tem que passar por algumas etapas, né? Então, a primeira etapa é comum a qualquer programa, que é no editor. Você vai lá, edita, cria o seu programa. A segunda etapa, o programa passa por um pré-processamento. Então, nessa etapa de pré-processamento, por exemplo, o compilador vai pegar todas as assinaturas de funções que estão nos cabeçalhos incluídos no programa e substituir num único arquivo. Em seguida, na fase 3, o compilador vai pegar esse código que está em linguagem C e vai traduzir para a linguagem de mais baixo nível. Em seguida, o linker, né, que é o linkador, ele vai ligar todos os objetos executáveis, né, de bibliotecas àquele programa que você criou, né, todos os objetos de bibliotecas que vão ser usados por aquele programa. Aí isso é a fase de criação do executável. Uma vez que você criou o executável, para executar, o sistema operacional carrega ele do disco, ó, ele na fase 5, carrega do disco, coloca uma parte na memória primária, e parte do que está na memória primária vai para os registradores da CPU para ser executado. E daqui, da fase 5 para a fase 6, é o que vocês estudam em sistemas operacionais, para decidir o que é que vem do HD para a memória primária, o que é que vai para os registradores e assim sucessivamente. Então, a novidade aqui provavelmente está da fase 2 para a fase 4, né? Fase 2, 3 e 4. E aí vamos ao código para entender como é que isso funciona. Aqui um programa. Tá, compartilho aqui. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês o Gedit, que é um editor de texto bem simples do Linux, né? Aí, para a gente criar um programa em C++, todo programa em C++ tem que ter uma função principal. Essa função principal aí é chamada de main, né? M-A-I-N. Então, a gente precisa de uma função principal, main. Vocês estão vendo a tela, né? Só uma pessoa diz aí sim, por favor, só para saber. Estão vendo onde eu estou digitando a função principal. Ok. Então, int main, aí aqui, esses parênteses é para dizer quais são os argumentos da função, main é o nome da função principal, int é o tipo de retorno que essa função tem. Né? Aí, para usar essa função, para a gente criar aqui o reload word, né, a primeira mensagem em C, a gente usa uma função chamada printf, que pode imprimir um string, por exemplo. E aí eu vou botar bem-vindo ao C. Contra barra N é para
você pular uma linha, né? Depois que disser a mensagem, você pulou a linha. Aí, observem alguns aspectos que tem diferente aqui na linguagem C em relação ao Python. Primeira coisa, o uso de chaves. Então, a gente tem uma chave aqui abrindo, que pode, algumas pessoas dizem que é bom colocar assim, para delimitar o escopo. A gente usa uma tabulação só para uma organização visual, né, para o programador se organizar e ver melhor o código. Aí, a string é feita com aspas duplas, ponto barra N, para pular uma linha, né? Ponto e vírgula. Então, toda instrução termina com ponto e vírgula. Então, você tem que colocar esse ponto e vírgula aqui no fim. E essa função printf, ela está num cabeçalho específico, que é no cabeçalho de entrada e saída. Então, a gente precisa dar um include desse cabeçalho, que é include, esse sustenido, né? Include stdio.h, ou seja, standard input output.h, o arquivo de cabeçalho da entrada e saída padrão. E aí o nome desse arquivo de cabeçalho a gente coloca ele entre os sinais de menor que e maior que. Aqui eu pulei uma linha só para a questão de organização. E, assim, você, para padronizar, a gente geralmente, no fim da função principal, a gente coloca return zero, certo? Só por uma questão de padronização. Então, esse é o primeiro programa que a gente faz, né? É um programa Hello World. E aí eu chamo a atenção para o uso de chaves e para o uso de ponto e vírgula depois de cada instrução. Aí, para executar isso, deixa eu compartilhar a tela com vocês, a tela aqui do... O include é necessário? A Aleph perguntou. É obrigatório. Sem o include, você não vai conseguir usar o printf. Aí, aquele programa, ele está aqui já nesse diretório onde eu estou. Se precisa ter uma linha em branco no fim do arquivo? Não, não precisa. Aí, para executar, eu uso o compilador GCC, né, que é o compilador para a linguagem C da GNU, né? GCC, nome do arquivo que vai ser compilado. Vocês estão vendo a tela já do terminal? Só uma pessoa aí de sim, por favor, só para eu ver. Sim, né? Ok, obrigado. Então, GCC, deixa eu aumentar a GCC, nome do arquivo que vai ser compilado. Primeiro, como é que é o nome desse arquivo? Não. Ponto C, menos O, que é de output, programa 1, sem terminação. Não está aqui. Onde é que ele está? Deixa eu ver. Linguagem C. Pronto. Então, GCC, programa 1, menos O, programa 1, sem terminação. Esse menos O aqui é para você dizer qual vai ser o nome do arquivo de saída da compilação, né? Output. E observe uma coisa interessante aqui sim, C e C++ são case sensitive. Uma coisa interessante aqui sobre programação em Linux é que os arquivos não precisam ter a terminação .exe, tá? Uma vez que você criou o arquivo, ele é executável, independente da terminação. O Linux não se incomoda muito com a terminação dos programas, não. Eu dou Enter, aí ele compilou. Para executar o programa, a gente faz ponto barra, programa 1, Enter. Então, bem-vindo ao C. Então, esse é o nosso primeiro programa em linguagem C. Deixa eu voltar aqui.
Aí vamos ver mais algumas coisas, né? Como pegar valores digitados pelo usuário para usar dentro do programa. Aí nós usamos uma função chamada scanf. Vamos usar ela aqui. E essa scanf, ela também está no arquivo de cabeçalho, a definição dela também está no arquivo de cabeçalho de entrada e saída, né, que é stdio. Sim, antes disso, deixa eu só mostrar para você o seguinte. Como eu falei, o escopo na linguagem C é delimitado pelas chaves. Ou seja, não importa se você escreveu esse negócio assim, se essa chave estava para lá, se tinha um espaço gigante aqui, se esse negócio tinha um monte de linha depois do coisa, não tem importância a organização, porque a organização é definida pela posição das chaves. Então, você poderia, por exemplo, ter escrito não, aspas simples na linguagem C quer dizer um único caractere. Não, você poderia ter escrito isso assim, ó, também, que também daria certo. Botar todo o programa numa única linha, né? Então, só para mostrar para vocês, ó, salvei, eu vou compilar e executar para vocês verem. Compilado, executou. O programa executa da mesma maneira, mesmo com essas questões de tabulação estando para um programador de Python estariam bagunçado, né? A tabulação. Então, deixa eu organizar isso aqui. No caso, a tabulação que a gente usa é para uma organização do programador, né? Para o programador enxergar melhor o que está acontecendo no programa. Vamos lá. Agora, eu quero bem-vindo ao C, vou digitar outra mensagem aqui para a pessoa digitar dois números inteiros. Aí, como nós vamos fazer um programa para somar dois números inteiros, eu preciso de variáveis que guardem esses dois números inteiros. E como toda variável em C tem que ter um tipo definido, eu vou criar duas variáveis do tipo int. Então, int inteiro 1, int inteiro 2. E aqui eu vou dizer, digite dois números inteiros. Esses dois valores que serão digitados pelo usuário do programa, eles vão ser salvos com a função scanf. Aí uma coisa interessante, quando você está pegando variáveis que foram digitadas no terminal, você tem que dizer qual é o tipo de dados. No caso aqui, esse D quer dizer inteiro decimal. Esse porcentagem que vem antes do D é para indicar que logo depois vem o tipo de dado. E o nome da variável é inteiro 1. Observe que eu coloquei esse i comercial na frente da variável inteiro 1. Quando a gente for estudar ponteiros, aí vocês vão entender que esse i comercial é utilizado para acessar o endereço de memória onde a variável está localizada. Então, o que o scanf faz é, pega o que foi digitado no teclado, converte para o tipo de dado inteiro decimal, nesse caso, e guarda na posição de memória da variável inteiro 1. A mesma coisa a gente vai fazer para a variável inteiro 2, né, que também é inteiro. Em seguida, nós podemos usar essas duas variáveis e guardar o resultado numa variável chamada soma. Então, soma é igual a inteiro 1 mais inteiro 2. Depois, nós podemos imprimir o resultado. Então, printf, soma igual. Quando nós vamos imprimir o resultado, nós precisamos também dizer qual o tipo de dado da variável. No caso aqui, porcentagem D, que é um número inteiro decimal, e esse número inteiro decimal está na variável soma. Barra N, só para pular aqui uma linha depois, né? Vou colocar um contra barra N aqui também, para pular uma linha antes. Então, recapitulando. Nós criamos duas variáveis, inteiro 1 e inteiro 2. Pedimos para a pessoa digitar dois números inteiros.
Usamos scanf para armazenar os valores desses dois números inteiros, criamos uma variável soma, somamos essas duas variáveis e guardamos o resultado em soma, em seguida imprimimos o valor de soma, né? E a função principal termina com main. Então, vamos compilar esse programa e executar. Então, PCC, programa 1.c, menos O, programa 1, certo? Enter. Ele está reclamando, ó. Na linha 17, ele esperava um ponto e vírgula antes de return. Aí vamos ver. Isso é uma coisa, um erro bem comum para quem está acostumado com outras linguagens. Então, como vocês podem ver, aqui na linha, ele reclamou na linha 17, né? Olha, lá no warning, né? Do compilador, ele falava da linha 17, mas você observa que aqui na linha 17 tem um ponto e vírgula. Na verdade, o erro aconteceu logo na instrução que vem antes, que é o printf da linha 15. Faltou o ponto e vírgula. Então, assim como o Python é chato com tabulação, o C vai ser chato com chaves e ponto e vírgula. Então, vou mudar aqui a tela. Voltando. Então, se nós compilarmos agora, VCC, programa 1.c, menos O, programa 1, Enter. Ok. Agora executando, ponto barra, programa 1. Bem-vindo ao C. Digite dois números inteiros. 5, 6. Soma igual a 11. Mais uma vez. 3, 4. Soma igual a 7. E assim sucessivamente. Né? O que importa aqui é a gente analisar a estrutura da sintaxe, né? Vamos ver um pouco agora sobre comparação e também com if, né, o uso do if, que é a instrução de condição, né? Então, deixar isso aqui. Vou digitar dois números, mas agora a gente não vai somar. A gente vai comparar esses números. Aí, antes de continuar aqui, tem umas coisas interessantes umas curiosidades. Quando nós definimos uma variável, por exemplo, essa aqui, inteiro 1, essa variável já é definida, ela já tem um conteúdo. E esse conteúdo é um lixo que estava lá naquela posição de memória para onde a variável está apontando. Então, um hábito de segurança que você pode ter para dar qualidade ao seu código é atribuir um valor desde o início àquela variável, assim que você declara ela. Então, por exemplo, inteiro 1 igual a 0, inteiro 2 igual a 0. Isso vai permitir que você, se houver algum erro, você tem muitas variáveis, e você cometeu algum erro de somar, no caso aqui, somar as variáveis que não deveriam somadas, você vai ter um controle maior sobre onde é que está o erro, porque você vai saber que inicialmente todas aquelas variáveis eram zero. Se você não atribui aqui um valor à variável, esse valor pode ser qualquer valor inteiro que estava disponível naquela posição de memória quando o programa foi executado. E pior que isso, toda vez que você executar o programa, vai dar um resultado diferente, porque ele vai verificar o que é que tem naquela posição de memória no momento que o programa está sendo executado. Então, é um bom hábito você já definir a variável, já dar um valor para ela, assim que você declara a variável. Vamos lá. Digitou dois números e vamos comparar. Para comparar, vou comparar se eles são iguais, se eles são diferentes e qual dos dois é o menor. Então, nós podemos usar para isso um if, né? Então, o if é muito parecido com o if porque a entrada dos dois inteiros são dados em uma única linha.
Não, você poderia ter pedido em duas linhas diferentes, né? Não tem muita importância. É só uma questão de organização. Você pode pedir em duas linhas diferentes também. Mas parece que talvez você teria que dar aqui um barra N no primeiro scanf para ele pular para a próxima, permitir pular para a próxima linha. Então, o if, como todos os operadores, também funciona. Se colocar impor linha e depois de enter. Você usa aqui as chaves, né, para delimitar o escopo do que você vai colocar no if, parênteses, para ser o argumento do if, né? Então, depois que eu digitar esses dois inteiros, eu vou até mudar isso aqui, eu vou chamar de num1 e num2, para digitar menos, né? Para ter menos texto. Aí eu vou colocar aqui num1 igual, num2. Então, para comparar se dois valores são iguais, a gente usa igual. Aí, se for igual, eu vou dizer printf, porcentagem d, ou seja, o número inteiro decimal tal é igual a o número inteiro decimal tal. E quais são esses números inteiros? Num1, num2. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras comparações, né? Então eu vou comparar se são diferentes. Aí é diferente. Comparar se é menor. Menor. Comparar se é maior. Maior. Então, o que é importante a gente ver aqui no if? Primeiro, usar chaves para delimitar o escopo daquele if, né? Então, a gente usou várias chaves aqui. Segundo, a igualdade com char7 em C. Hoje em dia não precisa não, mas na época que eu aprendi era um sufoco para colocar acentuação e sinais de pontuação nas strings. Hoje em dia o compilador lida com isso. Então, para comparar, para ver se é igual, diferente, menor, exclamação igual, menor e maior é aquilo que você já sabe. Você pode comparar também com menor e igual ou com maior e igual. É parecido com Java. Java é uma imitação de C. Outra coisa importante é que não tem o tipo booleano no, aqui no C, e ao invés de ser booleano, ele usa 0 ou 1, né? O resultado de uma comparação vai dar 0 ou 1. 0 se não for verdade e 1 se for verdadeiro. Outra coisa importante é que a gente pode usar aqueles operadores, esse daqui, deixa eu mostrar assim, para comentar, né? Barra, barra. Isso aqui, ó, é o end lógico. E esse aqui é o ou lógico. A gente pode botar end tal coisa, ou tal coisa, e assim sucessivamente. E aí, como um programador de C está muito preocupado, principalmente com velocidade de processamento e com o uso dos recursos de hardware, a gente tem umas questões de velocidade de processamento. Se você tiver aqui, nesse argumento do if, muitas combinações de e, de ou e etc., você coloca no início o que você tem, você acha que tem a maior probabilidade de ser executado primeiro, porque a avaliação vai começar da esquerda para a direita, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, num 1 menor do que num 2, deixa eu ver se esse é um bom exemplo. Não, se eu quisesse saber num 1 maior do que num 1 menor do que um 2 e ou, na verdade aqui, ou 1 igual a num 2. Se você conhece seus dados e você tem certeza que na maioria das vezes o número 1 é menor do que o número 2,
Então é bom você escrever nessa ordem, porque quando ele analisar já vai dar verdadeiro e aí já entra no if. Se você tivesse escrito assim, peraí, volta. Se você tivesse escrito assim, ao contrário, né? Esse aqui primeiro, e é um conjunto de dados que, com certeza, a maioria das vezes o número um é menor do que o número 2, ele iria analisar isso daqui, aí ia dar falso. Aí depois, como é um ou, ele teria que analisar essa outra parte para poder decidir se entra no if ou não. Então, parece uma bobagem, né? São dois testes de condição, mas num programa de alto desempenho, esse tipo de coisa, quando você soma em vários milésimos de segundos, você vai ganhar muito tempo, no fim das contas, né? Aí alguém perguntou sobre o else. Se não precisa, se não precisa usar else, aqui, assim, não é uma questão de precisa, né? Porque eu estou focando para a gente entender o if. Aí depois a gente pode passar para o else. Primeiro vamos entender o if. Existe, sim, podemos usar menor ou igual e maior ou igual também no C. Então, isso aí seria o uso do if. Deixa eu executar esse programa. Hop, compila, executa. Então, digite dois inteiros. 5, 6. Ó, tá vendo? Ficou bagunçado aqui porque tá faltando os caracteres de pular a linha, né? O barra N lá. Então, deixa eu voltar. Então, colocar aqui barra N, organizar esse negócio. Barra N. Compila e executa. Digite dois números. 5, 6. Então, 5 é diferente de 6 e 5 é menor que 6. Né? Ficou esse A aqui porque eu copiei a string, né? Ficou repetido o A. Outro exemplo, com o contrário agora. Um número maior primeiro, 8, 2. É diferente de 2, 8 é maior que 2. Aí vamos ver se dá para colocar o else agora. Então, quando a gente tem dois números, em relação a ser igual ou não, não tem tipo booleano não no C. A gente usa 0 e 1. A gente pode ter, os números são iguais, né? Ou não. Aí, se não, a gente usa o else. Se não são iguais, a gente vai ver o que é que eles podem ser. Deixa eu só ajustar isso aqui para organizar, para a gente visualizar melhor, né? Não que isso seja necessário para o programa compilar. Você, a linguagem, você está se lixando para a sua organização. E é por isso que ela é uma linguagem perigosa, né? Então, lembra naquele desenho do Homem-Aranha, quando o tio Ben fala pro Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Ele está se referindo ao Peter Parker aprender a programar em linguagem C. Pronto. Vamos aqui. No 1 igual no 2. Se não, eles podem ser diferentes. Né? E se são diferentes, aí a gente poderia alinhar também isso aqui, né? Vou deixar a coisa ainda mais. Se são diferentes, um pode ser menor do que o outro.
E ainda podemos alinhar mais, colocando outro else aqui. São iguais? Sim ou não? Se não, são diferentes. Aí verifica. Na verdade, esse diferente nem precisa também, né? Se entrou aqui é porque já são diferentes. Se são diferentes, pode ser menor que outro. Aí, se não for menor, é porque é maior. Observem sempre duas coisas importantes, eu acho que é novidade aqui na sintaxe para vocês, que é o uso de chaves para delimitar o escopo e o ponto e vírgula no fim de cada instrução. Vamos lá, compilar esse negócio. Fila, executa. De dois números inteiros. 11, 10. 11 é diferente de 10, 11 é maior que 10. Então, continua a execução igual. O uso aqui do if else que a gente fez foi para uma questão de que seria útil num contexto em que a velocidade de processamento é importante, né? Porque se a gente tivesse só usando vários ifs, o programa iria executar todos os ifs. E é claro que não ia entrar em alguns, mas iria testar todos. E aí, se a sua preocupação é velocidade de processamento, essa opção de código que a gente acabou de fazer, ela é mais importante. Então, o plano para hoje seria esse, né? Apresentar a linguagem, algumas ideias gerais, mostrar como é que cria um programa, como é que executa, como é que compila, qual é a estrutura, e usar o if e o else. Ok, estamos bem. Com isso aqui já dá para fazer muita coisa. Aí agora eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu vou sugerir que vocês façam para quinta-feira. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Então aqui eu vou compartilhar com vocês depois desse documento. A gente tem alguns exercícios, são simples, não tem dificuldade de raciocínio, é uma questão mais de exercitar a linguagem, tá? A gente escreveu um programa para calcular o produto de três números inteiros, então o produto na linguagem C, você usa um asterisco, é semelhante ao que a gente usa em outras linguagens. Então, usando apenas if, escreva um programa em C que recebe três números inteiros digitados, imprime a soma, a média, o produto, o menor e o maior desses números. A tela deve parecer com o texto abaixo. Digite três números, por exemplo, 13, 27, 14. Aí a soma dá 54, a média é 18, o produto é 4.914, o menor é 13, o maior é 27. Escrever um programa que recebe um inteiro digitado e determina o algoritmo da casa das unidades de um inteiro dado. Né? Exemplo, dígito inteiro 17, o algoritmo da casa das unidades é 7. Então, aqui, nessa terceira questão, observe que é um problema de calcular o resto da divisão por 10. Então, a linguagem C provavelmente é uma das primeiras, se não a primeira linguagem a utilizar o símbolo de porcentagem para calcular o resto da divisão. Então, vocês vão usar o símbolo de porcentagem para fazer a operação módulo aqui, né? E aí o problema proposto para essa semana é calcular um calculador de massa corporal, de índice de massa corporal, usando a fórmula peso dividido por altura ao quadrado. Então, você vai criar esse calculador e recebe o peso à altura da pessoa e retorna a informação sobre o BMI de acordo com a tabela. Se a pessoa está abaixo do peso, um peso normal, acima do peso ou obeso, de acordo com o que o índice disser. Aí, para isso, você vai precisar do if, talvez, talvez possa usar else também, e fazer as contas. Observe, não é muito complicado, é mais para exercitar a linguagem, para ver como é que compila e etc. Alguma pergunta? Sim, aí antes disso, esse exercício, eu peço que você
façam até quinta-feira. Aí na quinta-feira a aula vai ser de correção e de discussão sobre as diversas maneiras de resolver as questões. Então, eu vou pedir que um voluntário compartilhe a tela do seu código para a gente ver como é que foi feito. E se não tiver voluntário, eu vou pedir para alguém apresentar o código. Se alguém tiver dúvida também, se não tiver conseguido fazer, também apresenta o código e a gente resolve juntos o problema. Esse arquivo eu vou compartilhar o link por e-mail. Os operadores são os padrões. Operador soma, o sinal padrão. Soma é a cruzinha, subtração é o tracinho, vezes é um asterisco, divisão é a barra. Ok, pessoal. Então, obrigado a todos. Esse vídeo, eu vou colocar a gravação. Sim, não, a potência não é asterisco, asterisco, não. Potência aqui, você usa como está lá na fórmula, por enquanto, que é um número vezes o outro, para fazer ao quadrado. Tá bom? Que a gente vai ver depois como é que é as outras maneiras de fazer potência, usando outro include. A gente vê isso em outra aula. Use um número vezes o outro, para fazer ao quadrado. Outra coisa, gente. Esse vídeo vai ficar gravado, eu vou botar no canal do YouTube. Eu acho que eu já mandei o link para algum de vocês. Lá naquele canal também estou postando material sobre inteligência artificial. Aí, se vocês quiserem ser notificados sobre os novos vídeos de IA, vocês se cadastram no canal, né? Se inscreve no canal para ser notificado dos vídeos, dos outros vídeos também. Então, obrigado a todos e a gente se vê na quinta-feira. Sim, na quinta eu vou marcar também pelo Google Calendar, mas na quinta eu vou marcar para as 9 da manhã, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.